Blocos. O Supremo Tribunal Federal decidiu por confirmar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, com 10 votos a favor e somente um voto contra do ministro Marco Aurélio. Foi mantida a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficializou a sua criação com a leitura do documento nesta terça-feira em sessão plenária no Senado, aqui em Brasília. De modo que poderá ser instalado muito brevemente essa comissão parlamentar de inquérito, repito, única para apurar fatos conexos, tanto da atuação do governo federal quanto de recursos federais que foram destinados aos demais entes federados. Então cumprimos uma missão importante relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito. Cumprimos uma etapa hoje de leitura dos requerimentos, de reunião dos requerimentos para determinação de uma única CPI, já notificamos os partidos políticos para indicação dos membros, já o fizeram quase todos, de modo que nós temos já um ambiente pronto para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela deve ser presencial, obviamente se tratando de uma Comissão Parlamentar de Inquérito em que se imponham atos como de interrogatórios, inquirição de testemunhas, as quais devem se garantir a incomunicabilidade, o exame de documentos, a reunião de documentos sigilosos, a elaboração de pareceres e de perícias. Então tudo isso recomenda que, por ser um trabalho investigativo, que seja feito presencial. Mas obviamente que na dinâmica da Comissão Parlamentar de Inquérito caberá ao seu presidente, o novo presidente, o presidente da CPI, decidir junto com os pares da CPI o formato que eventualmente pode sugerir algum tipo de ato que não seja presencial. Mas isso é da dinâmica da própria CPI. O importante é que nós, na presidência do Senado e o próprio plenário do Senado, se desincumbiram do dever de apreciar essa questão da CPI na tarde de hoje. Inicialmente, foi sinalizado que não havia muita expectativa para o ampliamento do escopo desta CPI da Covid para abranger estados e municípios, como desejava o presidente Jair Bolsonaro. Porém, municípios e estados serão investigados em relação a fatos correlatos, que incluam desvio de verbas dos recursos federais repassados durante a crise sanitária. Ou seja, não haverá uma investigação direta aos estados e municípios, mas poderá acontecer uma investigação que podemos chamar de derivada, caso tenham indícios desses desvios. Há o entendimento de que uma investigação direta aos estados e municípios seria de competência apenas das assembleias legislativas, nos casos dos estados, e das câmaras municipais, no caso das cidades, municípios. Rodrigo Pacheco tem sinalizado aos líderes outra tomada de decisão, que as sessões precisarão ser presenciais. Agora foi aberto prazo para os líderes dos partidos realizarem indicação dos membros da comissão, sendo 11 titulares e 7 suplentes. Dentro do jogo político, o que é normal de acontecer, certamente é que a presidência da República vai articular para que os parlamentares simpáticos ao governo do presidente Jair Bolsonaro ocupem as posições mais estratégicas. Já, por outro lado, o que também é normal é que a oposição busque ocupar esses mesmos espaços. Mas o que é certo e sobre o qual não há nenhuma dúvida é que essa CPI se transformará num grande picadeiro, um palco político com discursos e retóricas exacerbados, principalmente em um momento que antecede um ano de eleições para a presidência do país e que vivemos uma pandemia mundial. Brenda Collen, de Brasília, para o Portal Blocos Brasil. Blocos.